proveitoso hoje, muito alegre. A gente teve ali em Coronel Feliciano um encontro de bandas da Corporação Musical Cristiano Dias e foi tudo para a glória do Senhor. Foi muito bom, deu tudo certo. E eu tenho o prazer de dizer que o meu dia foi excelente. Não sei o que você fez durante o seu dia, o que você fez, mas eu acredito também que seu dia também foi uma bênção. E muitas vezes a gente não para pensar que o dia da gente é todo dia muito bom. Sabe que acredito que aqui não tem ninguém que está vindo de um hospital que passou a noite lá com um irmão, com um parente, né? Não tem ninguém que está esperando a notícia de um possível, né, uma perda familiar. E muitas vezes a gente não para pensar que o nosso dia, todo dia é muito bom, né? Apesar de alguma dificuldade ou outra que aconteça, Deus está sempre conosco, né? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu prometo para os irmãos que eu vou ser breve, tá bom? Como pastor disse, é muita responsabilidade, né, irmãos, estar aqui em cima desse púlpito. Mas se Deus nos chamou para determinado empreita, né, pastor, algum ofício, a gente tem que ir de coração aberto. E eu tive uma palavra nessa semana lá no NSS, lá, sabe, um amigo meu, eu conheci lá no NSS, ele foi embora com o propósito de estudar, fazer algumas coisas, e voltou como pastor. Falei, rapaz, eu não imaginava, voltou como pastor. Então, e ele falou assim, rapaz, eu nunca imaginei. Ele falou assim, se é Deus que chama, Deus sustenta, cara. Se preocupar que Deus vai pagar a conta. Você teve um dia que eu acordei, eu olhei minha carteira, eu fui comprar pão, não tinha nada, não tinha nem um centavo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí o irmão ligou para ele e falou assim, oi, mandando uma bênção pra você, tá? Me mandou o dinheiro que dá para fazer a compra do mês. Então, meus irmãos, se Deus chamou, Deus comissionou, Deus vai pagar a conta. A gente tem que trabalhar isso no nosso coração, né, pastor? O pastor é testemunha, de vez em quando a gente conversa, ele vê como Deus sustentou no ministério até chegar aqui. Eu de primeira mão agradeço o pastor por ter compartilhado o púlpito comigo e Deus, vamos, né, a introdução ao nosso texto. Lucas capítulo 5, ele diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te largo e lança as vossas redes para pescar. E o versículo 5 vai dizer, Senhor, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra, nós lançaremos as redes, eu lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de almas, pescador de homens. E o versículo 11, eu gostaria que a igreja lesse junto comigo. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Você pode repetir comigo? Deixando tudo, o seguiram. A passagem da pesca maravilhosa, irmãos, é um momento importante no ministério de Jesus e tem várias lições valiosas para nós. E aqui Jesus está no lago, né, de Genezaré, ou mar da Galileia, né? E ali se a gente for olhar no mapa, né,
e ver a geografia do lugar, a gente viu que Jesus andava muito por aquela região. Essa região, ela rodeava esse lago. E vários milagres aconteceram. Jesus acalmou a tempestade nesse lago. Jesus andou sobre as águas. E se a gente for observar, Jesus estava ali, andando ali, e era muito provável que os milagres iam acontecer, porque onde Jesus está, é provável que sempre vai acontecer um milagre. Por mais que a gente às vezes não perceba na nossa vida, no nosso dia a dia, os milagres de Jesus estão acontecendo todos os dias, a providência de Deus todos os dias. Onde Jesus está, o milagre acontece. Amém? E ali, estavam ali aqueles homens frustrados e decepcionados porque passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. Talvez pareça ser um texto simples e fácil de compreender, mas vamos um pouquinho mais a fundo. Imagina alguém que passou o dia todo procurando um emprego, batendo de porta em porta, e ele chegou ao fim do dia, ele não encontrou o emprego que queria, e aí ele chega aquela frustração do pai de família chegar em casa e ter que olhar para os filhos e para a esposa e dizer que não conseguiu o emprego que procurava. Aqui a pesca era o sustento desse povo. E ali esses homens passaram a noite e não apanharam nada. E ali Jesus passa e vê eles lavando a rede, já puxando seus barcos. E Jesus pede para que afaste, sobe no barco, pede para que afaste um pouco. Começa a falar ao povo. E ali ele diz para Pedro, afasta-te de largo, afasta-te, lança a tua rede. E o versículo 5 vai dizer que Pedro fala assim, olha, nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a sua palavra, sob a sua palavra eu lançar essas redes. Vou lançar as redes novamente. E aí, no versículo 6, e isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Para quem passou a noite toda e não pegou nada, agora tem uma rede agora que está se rompendo porque não cabe mais de peixe. Ou seja, a providência de Deus veio com abundância, sabe? E o texto segue, e eles dão um sinal para os outros que estão nos outros barcos para vir ajudar eles a arrastar, e ali o barco deles quase vai a pique, quase que afunda de tanto peixe que eles tinham pegado. E a gente tira uma lição valiosa disso. Andar sob a palavra de Deus, sob a palavra de Deus. A gente confiar naquilo que Deus tem para nós. E que às vezes a gente não consegue aquilo que nós queremos, porque Deus, Ele tem algo muito melhor para nós. Basta nós andarmos sob a palavra de Deus e agir sob a palavra de Deus. E aí, Pedro se prostra ali aos pés de Jesus, e reconhece o quão grande ele é insignificante diante da grandeza de Jesus, que realizou um milagre tão grande. E todos ficaram maravilhados. E você sabe o que mais que me chama a atenção nesse texto? É o final do texto. Diz que, deixando tudo, seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Aqueles homens tinham as suas necessidades supridas, o seu problema resolvido. Eles não tinham mais motivo nenhum para seguir Jesus naquele momento. O que eles precisaram, eles conseguiram. E esse texto aqui vai falar para nós sobre confiança. A gente confiar em Deus é se surpreender todos os dias com aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas temos que ter olhos espirituais e sensibilidade para ver como que Deus supre. Às vezes é uma coisa tão simples, Deus supre aquilo ali naquele momento para você. E o Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 vai dizer, sabe pois que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Salmo 37, versículo 5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E quando a igreja anda com confiança no Senhor, confiando de que Deus ele é Deus para fazer muito mais daquilo que pensamos ou que pedimos, conforme o poder dele que opera em nossas vidas, a gente pode seguir e caminhar tranquilamente. A gente pode caminhar confortavelmente com Deus, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. O povo de Deus enfrentar os desafios, a gente tem que andar sob a palavra de Deus e confiar em Deus. Confiança.
Também no Salmo 100 vai dizer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes esse versículo é usado de forma distorcida, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto aqui, Paulo vai dizer que ele está acostumado a viver tanto em abundância quanto em escassez. Ele está acostumado a viver as dificuldades. E ali ele recebe ele é abençoado por uma igreja ali, ele menciona, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele dá graças pela providência de Deus na vida dele neste momento. Então, a igreja, o povo que anda confiante no Senhor, não vai se perder no caminho. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que faz todas as coisas conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E esse texto também nos traz também a obediência. E uma vez eu vi um pastor que teve aqui há muitos anos atrás, ele falava assim, que o alfabeto do cristão, ele não é ABCD, ele é obedecer. Obedecer. Não é isso? E uma demonstração, obediência, ela é uma demonstração de amor. Quando Pedro se justifica para Jesus e fala assim, olha, passamos uma noite pescando e não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, ele confiou em Deus, em Jesus, e ele obedeceu. E a igreja, ela precisa caminhar em obediência ao Senhor. A igreja precisa ser obediente a Jesus. E a obediência, ela é uma demonstração de amor. Em João 14,15 vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você quer saber se um crente, um cristão, ele ama a Deus de verdade? Observa a vida dele e vê se ele guarda os mandamentos do Senhor. Vê se ele anda segundo a vontade de Jesus. Se ele faz aquilo que Jesus aprova. A obediência, ela nos traz bênção, assim como trouxe na vida de Pedro, João e Tiago. Ele fala assim, olha, em Isaías 1,19 vai dizer, se quiseres ouvir, comereis o melhor desta terra. E nós reconhecemos aqui que a obediência, confiança e obediência. E podemos ver também nesse texto, irmãos, o poder de Jesus sobre a natureza. Quando Jesus anda por sobre as águas, Jesus ali é notório para nós que ele tem poder sobre a natureza. Quando Jesus acalma uma tempestade, o poder de Jesus sobre a natureza. E aqui, mais uma vez, imagina, meus irmãos, eles tinham acabado de chegar, tinha rodado ali o Mar da Galileia todinho, né? O Lago de Genezaré, e não pega nada, e de repente Jesus lança a rede. Aí lançou a rede, o peixe está aqui. O que fez peixe chegar aqui, não, onde que a rede deles, onde Pedro jogou a rede? É um milagre de Jesus, é a providência de Jesus, está vendo? Deus provê aquilo que nós precisamos, nós andarmos confiantes, obedientes à palavra dele. Pedro, afaste de lago, te afasta um pouco, lança a tua rede. Ah, nós não pegamos nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. E joga a rede. O texto não diz que Pedro precisou pegar o barco dele lá no meio do lago para ir lá tentar caçar os peixes. Jogou a rede e o peixe veio na rede. E eles puxaram as redes dele, eles não pegaram pouco peixe, as redes deles se rompiam porque não estava cabendo de peixe. E aí, seguir Jesus é uma prioridade. Esses homens, eles deixaram tudo. Jesus, vocês vão ser pescador de homens. Pedro reconhece a grandeza do mestre que está diante deles, de o quão a nossa natureza, a nossa natureza, ela é falha, ela é pecadora, e está diante de Jesus, é reconhecer que ele é maior, de que ele pode todas as coisas. E agora, esses homens têm toda a sua frustração e a sua necessidade resolvida, eles são supridos de tudo aquilo que precisava. E agora eles decidem largar tudo e seguir Jesus. E, meus irmãos, pense no que é uma vida do dia a dia e você deixar tudo para seguir Jesus. Talvez pensando naquele momento e falar assim, mas o que eles faziam? Eles ficavam só andando para lá e para cá? Jesus realizou curas e milagres por aquela região. Jesus entrou em terras que ele foi rejeitado. Se a gente for observar no mapa
um pouco para cima no norte, você vai ver que está lá Corazim, Cafarnaum, Betsaida, cidades onde Jesus operou os milagres. E aí vai ter um texto que vai dizer, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti. Fala assim, olha, sentir esse dom houvesse os milagres que eu fiz aí. Jesus está repreendendo aquelas cidades porque são pessoas que foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus, mas pessoas que não se arrependeram. E se a gente for mais ao sul do lago, vai descer, você vai ver que tem a cidade de Gadara, onde Jesus, né, expulsou os espíritos, o espírito entrou numa manada de porcos ali, caiu para o despenhadeiro, né, pelo penhasco, mas aquele povo, eles não quiseram Jesus lá, porque Jesus causou um prejuízo material, os porcos caíram lá e se afogaram, né? E aí a gente vê que Jesus estava ali operando milagres, andando naquela região. E aí Jesus se depara ali numa situação em que 3 homens ali deixam tudo o que eles precisavam para seguir Jesus. E a vida no ministério, a vida do crente, ela se resume basicamente nisso. Eu vi uma frase que fala assim, a gente está sempre muito ocupado e não tem tempo para as outras coisas que são menos importantes. Então a gente vai estar sempre muito ocupado com aquilo que realmente importa para nós. É uma passagem bíblica que vai dizer assim, ó, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então a gente sempre coloca, sempre se dedica àquilo que é muito importante para nós. Então quando a gente deixa de fazer algo em razão de outra, em função de outra, é porque a outra coisa é muito mais importante. E por que muitas vezes a gente vê a igreja com bancos vazios? A gente vê pessoas, ontem eu conversei com umas pessoas, ela falou assim, não, está tendo um congresso lá, mas hoje tem, amanhã tem? Não vou hoje não, vou amanhã. Para fazer o que em casa? Fazer nada. E a gente vê um texto desse aqui, ele traz uma grande lição para nós. É deixar tudo. Numa quinta-feira o pastor questionou o que era fé, qual que era o nosso conceito relacionado à fé. E aí cada um falou, vou falar a passagem bíblica de Hebreus 11, e aí eu mencionei que a fé, no meu entendimento, não estou dizendo assim, já usando o texto como referência, mas é aquele que não precisa de nada de Jesus. Ele não precisa de nada material, ele não precisa pedir de Jesus nada, ele não quer nada de Jesus. Ele quer seguir Jesus. Porque é muito a gente aproximar de Jesus pelo o que Jesus pode dar para a gente. Pelo menos as pessoas esperam que seja assim. As pessoas, o homem, na sua natureza, ele não quer Deus, ele quer o que Deus pode dar para ele. E seguir a Jesus, meus irmãos, é deixar tudo. É deixar, eu vou ter que deixar meus afazeres, vou ter que deixar... Não. A sua consciência, ela tem que querer estar com Deus, andar com Deus, é deixar tudo. É dar prioridade para aquilo que merece prioridade. Quando a gente busca a Deus em razão de algo, pelo menos eu aprendi assim no início da minha caminhada, a gente ia para a igreja e orava e Deus abria as portas do emprego e abre mesmo. É fato. A gente tem vários testemunhos de pessoas que buscaram a Deus e Deus abre sim. E aí eu quero buscar a Deus porque, sabe, a minha irmã foi acometida de um câncer há pouco tempo e orei, pedi a Deus e busquei a Deus e todo mundo buscou a Deus e orou e Deus curou ela. Amém? Então esse Jesus que realiza milagres. Mas sabe o que é você continuar caminhando com Deus e continuar servindo a Ele sem você precisar de nada? Às vezes numa reunião de oração a gente sempre lembra de alguém que precisa de uma intervenção milagrosa de Jesus, e a gente coloca o nome dele aqui, né, pastor? E ora, pede ao Senhor por ele, clama para que Deus faça a vontade dele. E a gente sempre... Mas você já pensou em seguir alguém quando a gente não precisa de nada dele? Não precisa de bens materiais. Eu tenho casa, eu tenho tudo. A teologia da prosperidade ensina que você vem para cá que você vai ter tudo isso. E a consciência cristã e bíblica nos diz que o que nós precisamos, Jesus já deu para nós na cruz do Calvário. A salvação em Cristo Jesus, nós precisamos de mais nada. Agora, outras coisas, nós vamos trabalhar e vamos conquistar. O Senhor vai colocar nas nossas mãos, de acordo com o propósito dEle. Mas caminhar caminhar com Jesus, deixar tudo, para ser pescadores de homens.
sou um pescador de homem. Sabe, meus irmãos, quando eu disse que a gente sempre se ocupa com algo que é mais importante, e é verdade. Se eu disser que eu preciso do irmão Hélio aqui às 13 horas aqui na igreja, possivelmente você não vai poder estar, né, irmão? Porque a gente tem as questões nossas de trabalho, do dia a dia, e a gente realmente se ocupa. Se a gente precisar da máquina aqui em determinado horário, ela não vai poder estar, porque a gente tem as nossas obrigações diárias, a gente tem sempre os nossos afazeres. E nós precisamos a cada dia olhar para Jesus como aquele que supre todas as nossas necessidades. Andar com Deus e servir a Deus e dedicar o nosso tempo, irmãos, que a gente puder para Ele. Dedicar a nossa vida para Ele. E mesmo que a gente tenha questões importantes de nossos interesses, nós sempre temos tempo para servir a Deus. Sempre há tempo para caminhar com Jesus, para andar com Ele. Amém? Seguir Jesus é uma prioridade. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há coisas, meus irmãos, que esses homens, eles não podiam renunciar. Há situações em que não dá. Mas quando a gente fala de renúncia, de entregar todas as nossas prioridades na mão dele. Renunciar a nós mesmos, e às vezes o nosso próprio interesse, que muitas vezes entra em conflito com a vontade de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. E a gente vê aqui, nesse texto, de homens que não precisavam mais daquilo que eles buscavam a noite toda e Jesus tinha resolvido. E eles decidem deixar tudo e seguir Jesus. Amém? Então, quando a gente anda sob a palavra do Senhor, anda em obediência, quando a gente anda, a gente vê o poder de Jesus operando nas nossas vidas. Eu não vou conseguir, às vezes, determinados irmãos aqui, em qualquer horário que eu puder, que estão todos muito ocupados. Mas nós podemos cumprir o propósito de Jesus lá onde a gente estiver. Magna? A gente pode cumprir o nosso papel de servo, cumprir o papel que o Senhor colocou nas nossas mãos, a palavra de Jesus, lá onde a gente estiver. A gente pode falar do amor de Deus e daquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida. O que Jesus fez na nossa vida e pode fazer na vida de outras pessoas. Ser pescador de homens é falar do amor de Deus, é falar de Jesus, é apresentar Jesus para aqueles que precisam, aqueles que estão perdidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer e eu gostaria que os irmãos colocassem de pé e a gente fizesse uma oração. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós sabemos, Pai querido, que o Senhor, Pai, tem o melhor para aqueles que confiam e andam sob a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós vimos aqui nesse texto e refletimos aqui, Senhor, sobre a importância de andar sob a sua palavra, andar confiadamente no Senhor, meu Deus, acreditando naquilo que o Senhor pode fazer, Pai, que está fora do alcance de nossas mãos, mesmo porque pelas nossas mãos mesmo não temos poder para fazer nada, Pai. Andamos sob, Pai querido, na esperança, Pai, de que o Senhor, Pai querido, faz todas as coisas, Pai, somos testemunhas. Meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai, nos ensina, Pai querido, a negar nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, Pai querido, e Deus cumprir o propósito do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, muitas vezes nós não vamos, Pai, poder
ó Pai querido, achar que nós vamos ter tempo para sair por aí, Pai querido, com a nossa Bíblia, mas nós podemos, Pai querido, ser boca de Deus no nosso trabalho, aonde a gente estiver, em qualquer horário do dia, meu Deus. No nome de Jesus, assim como o Senhor, Pai, chamou, Pai querido, Pedro, chamou esses homens, Pai querido, ao trabalho, Pai querido, e eles não rejeitaram, Pai, eles atenderam, Pai querido, porque foi um chamado do Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus chama, Senhor Deus, o Senhor, Pai, supre todas as necessidades. Faça isso também, Pai querido, com a sua igreja, Pai. Meu Deus, usa a tua igreja para ser boca de Deus aonde ela estiver. Falar do amor do Senhor, falar daquilo, Pai querido, que o Senhor quer, Pai, pregar, Pai querido, a volta do Senhor, Pai, o arrependimento, porque o Senhor está voltando, meu Deus. No nome de Jesus, aqueles, Pai, nossos interesses que conflitam com a vontade, Pai querido, e o propósito do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Pai, a renunciar, Pai querido, tudo aquilo que não vai trazer, Pai querido, vai acrescentar nada, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido. Renunciar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, Pai querido, para fazer aquilo, Pai querido, que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos andar, Pai, sob a sua palavra, Pai. Confiadamente no Senhor, Pai, crendo que o Senhor tem poder para todas as coisas. No nome de Jesus, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos?